Jonas, quando você fala das leis, que elas vão ser reescritas, é justamente o que a gente está falando hoje com o direito sistêmico. Porque a gente está falando de pessoas, e as leis elas são escritas e são feitas para as pessoas, e a gente precisa acompanhar a evolução. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que ainda estão focadas nas antigas leis, e eles esquecem que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de servir, na advocacia não é diferente, né? Então, até falando um pouco da minha experiência como advogada, então imagina, eu, advogada, gente, com todo aquele meu perfil assim de querer salvar o mundo, querer salvar meu sistema, eu era uma pessoa muito tímida, então imagina, hoje, imaginar até que eu estou aqui na frente das câmeras ou que eu estaria hoje fazendo palestra em OAB, nunca imaginei isso. Por quê? Eu acreditava que eu ia para a advocacia, eu ia trabalhar as leis e ali eu ia fazer a justiça. Até o momento que eu entendi que o que eu fazia não era justiça. Não estava equilibrado para as pessoas. Porque existe assim, qual que é a razão de um e qual que é a razão do outro. E aí, quando eu fui desenvolver o autoconhecimento, eu falei, eu quero levar isso para a área do direito. E naquela época, e aí vamos falar de correr riscos e isso é empreender, as pessoas falaram, imagina, você é louca, isso as pessoas, o advogado não quer saber disso. Exato. O advogado quer dinheiro. Eu falei, gente, mas isso vai trazer dinheiro para o advogado. E na época eu estava no escritório de advocacia, no escritório que eu tenho com meu esposo, né? Na época, que passou do meu sogro, então a gente também fala das lealdades aí, então que passou do meu sogro para ele, e eu trabalhava nesse escritório, que depois veio a ser nosso. Mas quando eu disse assim, olha, eu não quero mais fazer isso. Uhum. Eu quero ensinar outros advogados a fazer diferente. Ah, nossa, a minha família, os amigos. Gente, você é louca. A minha irmã falou assim, Fabi, eu vou te arrumar um emprego. Eu falei, mas quem disse que eu quero um emprego? E ela falava assim, não, você vai passar fome, você vai passar dificuldade. Então, tamanha era a crença do empreender. Só que dentro da minha família eu tenho os dois polos, né? Então, a minha mãe, que era muito assim, e o pai, que era muito assim. Então, meu pai sempre falava assim, minha filha, nunca trabalhe para ninguém. E isso foi uma coisa que na minha cabeça, tá até hoje. Tanto que, assim, eu trabalhei em empresas enquanto eu precisava pagar minha faculdade. Depois disso, eu não trabalhei. Estrategicamente, exatamente. Então, eu tenho essa frase na minha cabeça, não trabalho para ninguém. Então, eu sigo os passos dele. Já a minha irmã olha para um outro lado, porque ela quer ter a segurança. Então, foi engraçado, porque naquela época ela discutia comigo que eu ia passar dificuldade, que eu ia passar fome. E eu tinha muito esse ideal. Né? Mas ela discutia baseado no mapa de mundo dela. Exatamente, o mapa de mundo. Então, assim, até você falando desse correr riscos, o quanto que, às vezes, a gente precisa olhar para a nossa família e falar, eu vou fazer mesmo que vocês não queiram.